You're welcome, seja bem-vindo. Pessoal que for chegando aí, dá um curtir, marca amigo, compartilha, né? Daqui a pouquinho eu compartilho a minha tela. Lembrando que o material da aula 30 já está disponível, tem o link para você aí logo no topo do vídeo, né? Então coloque aí, você clicando neste link, depois eu mostro a página aqui para vocês. Ele vai pedir para você colocar o seu e-mail e aí tem lá, baixe o material. Colocou o e-mail, clicou no baixar o material, você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada, que provavelmente vai cair no seu spam, lixeira, caixa de promoção, pedindo para você confirmar o seu cadastro. Isso é um sistema que essas empresas de e-mail marketing que a gente fala, que dispara e-mail para várias pessoas, tem para te proteger a sua própria conta de e-mail, tá? Então você precisa confirmar esse e-mail. Confirmou? Você já vai ter acesso ao material. Então, coloca seu e-mail, aí depois confere na sua caixa de entrada, lixeira, spam, caixa de promoções, um e-mail da Teacher G, e aí você vai confirmar o seu cadastro. Confirmou, a página do material já vai ser aberta automaticamente para você, tá? Uma vez você confirmando o seu e-mail, toda vez que você for baixar o material, você não precisa mais deste procedimento. É só inserir o e-mail e a página do link para você baixar o material já é aberto automaticamente, tá? Então esse procedimento de confirmar o seu cadastro é necessário que seja realizado uma única vez. Uma vez que você tenha feito este procedimento, você não precisa mais realizá-lo novamente, tá? Então é só uma única vez. É uma questão de segurança mesmo contra a favor da sua conta, né? Contra spam e coisas do tipo. Então é importante que você confirme. Hello, Fernando! Toda quarta tem estado aqui. You're always welcome, guy. Seja sempre muito bem-vindo. Todo mundo que está acompanhando a live aí, coloca aí o seu curtir, coloca aí nos comentários um oi, um boa noite, que eu vou sempre estar intercalando entre os slides e volto aqui um pouquinho para falar com vocês e ver quem que está aqui acompanhando a aula ao vivo, tá? Então, para a gente começar, nós vamos começar compartilhando aqui a tela. Lembrando que se você perdeu a aula 29, eu aconselho você depois assistir, porque daí você junta com essa aula 30 e vai fazer tudo muito mais sentido ainda, tá? Então vamos lá, começando a compartilhar a minha tela aqui com você. Hoje, aula de número 30. A semana passada, na aula 29, eu falei sobre o his, sobre o its, sobre o her, que são aquelas palavrinhas, né, que são aqueles pronomes, que quando eu falo que algo é de alguém, é o seu, é o dele, é o dela, né? Como a gente tinha falado um pouquinho do it na aula 28, aí na 29 eu trouxe um pouco do its, que inclusive foi uma pergunta de uma pessoa que acompanha sempre as aulas, perguntou sobre o its, aí veio a ideia de falar dele. E na aula passada eu falei um pouquinho sobre o its, o his e o her, né? E hoje eu até vou dar uma pincelada um pouquinho nisso também, só pra gente entender a diferença do que a gente vai ver hoje, do que a gente viu na aula passada. Se você não viu essa aula 29, não tem problema, pode ficar na aula 30, que você vai acompanhar de boa, tá? E depois você assiste essa aula 29 como todas as demais, né? Lembrando que já são 30 aulas disponíveis na fanpage. Então já dá um bom material de estudo para você que quer começar a estudar inglês ou você que já está estudando inglês. Tem bastante coisa bacana para você aproveitar lá e tudo gratuito. Então aproveite mesmo essas ferramentas que a internet hoje disponibiliza, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do him, her e me, né? O me é super tranquilo, tenho certeza que você já deve ter visto, se não você vai entender também com muita facilidade. A gente vai enfatizar um pouquinho mais no him e her, tá? A gente tem meia horinha de aula aí, é bastante conteúdo, por isso é importante que você depois reveja essa aula junto com o material que você vai baixar aí. O nosso foco sempre é toda a santa aula, every single class I've said, né? Toda a santa aula eu tenho dito. O mais importante de tudo que a gente tem visto em cada aula é como eu uso, como que funciona isso na prática, do que só a gente ficar decorando as regras, porque
Se for para memorizar as regras, eu até diria que é algo não tão complicado, né? Você fica memorizando, tá, memorizei as regras, mas o grande desafio na hora da gente falar inglês, na hora da gente usar o idioma, é quando eu uso. E agora, aqui eu coloco his ou him, aqui é he ou é him. Então esse quando usar é o nosso grande desafio. Então eu gosto sempre de mostrar o quando usar e não tanto regras e coisas do tipo, tá bom? Então, quando que eu devo usar o him, o her e o me, tá? Vamos lá, prosseguindo então em relação a isso. Pessoal que vai chegando, vai colocando um oi, um olá, uma boa noite aí nos comentários, um curtir aí no vídeo, marca amigo, tá? Compartilha, enfim. Bom, eu vou passar a tradução aqui rapidinho do que é cada um deles, né? Só pra gente começar aí um ponto de partida e depois a gente já vai ver de fato como que eu uso tudo isso, tá? Inclusive eu fiz algo parecido, né, dessa tabelinha aí na aula passada com o conteúdo da aula passada. Hoje nós vamos ver ali o him, o her e o me, tá? Só pra gente entender, mas quem são esses, né? Qual é a tradução? Quem é o him? Quem é o her aqui neste caso, tá? Então, ó, bem rapidão. O him é quando eu uso em relação a ele, tá? Eu tô falando a ele, pra ele, com ele. É o nosso o. Coloquei até o o ali, né? Falei, mas que o é esse? Nós já vamos ver no exemplo como é que fica. E o her é a mesma coisa que o him, só que é quando eu me refiro a ela, tá? Então, pra ela, com ela, o a, né? Que nós vamos ver também como é que fica. E o me, mesma coisa, só que quando eu me refiro a mim, né? Então, pra mim, comigo, a mim, tá? Até foi 2 vezes aí o a mim, né? Então, só pra gente entender esse ponto de partida aí. Como a gente viu na aula passada, o his, que diz respeito a ele, aqui o him também diz respeito a ele. Mas o que que muda, né? Vamos lá então para a prática. Vamos ver o uso do him na prática, como é que fica. Ó, eu coloquei ali no slide anterior, né, que o him, ele pode ser o, mas quem é esse o? Não é o livro, o carro, não, tá? Esse o é quando eu falo, por exemplo, eu ouvi ontem. Esse o, na verdade, é ele, né? Na prática, no português, raramente a gente ouve alguém falando eu ouvi ontem. O que a gente ouve o tempo todo, ou até mesmo quando a gente vai falar eu vi ele ontem. Na prática, no português, a gente fala eu vi ele ontem. Esse ele dessa frase, eu não posso usar o he, né? Que é aquele ele quando eu uso no início da frase. Que depois tem exemplo de todo mundo junto aí para você ver a diferença. Eu não posso usar também o his, que nós vimos na aula passada, porque o his é quando eu falo que é dele, né? A casa dele é nova, o carro dele é legal, a filha dele está aqui. Então o his é quando eu indico que alguma coisa é dele. Então aqui também eu não posso usar. E o he, que é o ele, eu uso sempre início de frase. Ele está aqui, ele estuda inglês, ele é meu amigo, tá? O him eu substituo nessa ocasião, é nessa hora que eu vou usar ele. Quando eu falo, eu vi ele ontem, que na verdade seria eu ouvi ontem, né? A nossa vontade seria dizer, ou muitas vezes eu ouço quando eu estou conversando inglês ou fazendo algum teste de proficiência da língua inglesa. Normalmente as pessoas diriam I saw he yesterday. Mas eu não posso usar esse he. Esse he é se eu usasse ele lá no início da frase. Se eu falasse assim, ele me viu ontem. Aí sim, he saw me yesterday. Agora, eu vi ele ontem. I saw he yesterday, eu não posso. Na verdade, a gente confunde um pouquinho no inglês. A gente tem vontade de colocar o he, porque no português a gente fala assim, né? Eu vi ele ontem. Opa, ele é he, então I saw he. Mas o adequado no português seria se nós disséssemos eu ouvi ontem, né? No próprio português eu já não usaria o ele aqui. É que na linguística falada a gente acaba usando, mas o ideal seria eu ouvi ontem. Por isso que eu falei que o him pode ser esse o aí, tá? Vamos ver ali então como é que ficaria na prática. I saw him yesterday, né? Então eu não posso usar ali o he e sim o him. Então o him é quem? É esse o. Eu ouvi ontem, quer dizer, eu vi ele ontem. Tudo bem que no português você fala eu vi ele ontem, mas a gente só precisa entender que no inglês esse ele não é he, e sim him. I saw him, tá bom?
Tranquilo até aqui? Pessoal que for chegando vai colocando um ok, um olá, um oi. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, porque eu adoro quando vocês fazem perguntas, pode virar conteúdo de uma próxima aula, e é muito bacana saber o que de fato tem gerado dúvida para eu conseguir te ajudar. Então, se tiver dúvida, se tiver pergunta, faça, coloca nos comentários, tá? Se se sentir muito desconfortável, manda inbox, mas não tem porquê, porque às vezes a sua dúvida pode ser de um colega também, então é bacana a gente compartilhar também as dúvidas, tá? Então, fique à vontade, make yourself at home, né? Para colocar as suas dúvidas aí. Vamos ver outro exemplo, ó. Eu comprei um presente para ele. Então eu comecei falando lá que o him é a ele, para ele, é esse o aí de eu ouvi, né? Então aqui, ó, eu comprei um presente para ele, e se ele tá lá no final da minha frase, eu já entendi que eu não posso usar o he, que o he eu vou usar sempre no início de sentença, né? Então se eu falar assim, eu comprei um presente para ele gostou do presente, aí esse ele gostou do presente vai ser o he, que é uma nova sentença, eu tô começando uma frase novamente, mas eu comprei um presente para ele, não posso usar esse he, né? No inglês, o his também a gente já viu que é dele, o presente dele é legal. Então aqui vou usar o him na prática aí, né? No português também seria adequado se nós disséssemos eu comprei a ele um presente. Mas raramente a gente fala assim, raramente a gente ouve alguém falando assim, né? Se alguém fala assim, eu comprei a ele um presente, a gente olha até, se exibindo aí, falando tudo, não é? Rola até um certo preconceito, né? Uma discriminação em relação, quando a pessoa fala muito corretamente o português, né? Acaba às vezes não sendo nem muito bem visto. A gente acaba meio que se sentindo forçado a falar da maneira que mais popularmente é falado, né? E não teria problema algum se nós tivéssemos o hábito de falar, eu comprei a ele um presente. Mas o que na prática a gente fala é, eu comprei um presente para ele. Por isso que eu volto a dizer, por isso que vem aquela duvidazinha, aquela vontade de colocar um he aí nessa frase, né? Ele, já penso, he, mas não, é eu comprei a ele, é essa ideia de a ele, de pra ele, de com ele, tá? Então, eu já sei que eu não posso usar o he, vou usar o him. I bought him a gift. I bought him a gift. Então, ó, eu já coloco direto o him ali depois do meu verbo, ali no caso eu comprei, I bought. Então já fica bem facinho a frase, bem curtinho. Olha ela em relação ao português, como fica muito mais prática. I bought him a gift. Eu dei a ele um presente, eu dei a ele um livro. I gave him a book. Mesma coisa, tá bom? Tranquilo até aqui? Pessoal que for chegando, deixa eu dar uma espiadinha lá, como é que tá o pessoal que tá acompanhando. O pessoal que for chegando, vai colocando um oi. Gente, hoje minha garganta está extremamente seca, acho que tá muito calor. Aí eu vou ter que tomar muita água, que já normalmente eu já faço. E aí estando muito quente, acentua um pouco mais, porque realmente tá muito calor hoje. Reinaldo, hello guy, how are you doing? Everton, you're always welcome, no problem guy. Hello André, não tem problema chegar atrasado, até porque depois você pode assistir essa aula desde o começo, então isso que é o bacana da aula online. Perdi o comecinho, tudo bem, depois você corre lá e assiste o que você perdeu ali no início, então não tem problema algum. É bacana sempre participar, eu sempre gosto muito quando vocês participam ao vivo, mas perdeu um comecinho aí, depois corre lá para assistir, tá? Tranquilo até aqui então? Então vamos lá. Eu falei ali também que o him é pra ele, a ele, com ele, é o, né? Eu ouvi, ou seja, eu vi ele. E quando eu falo, converse com ele, ó o ele de novo lá no final da minha frase, né? Também não vou poder usar o he. Então, ó, já de cara, você já tá entendendo que o him é o ele, quando eu uso normalmente no meio da frase ou no final da frase, né? Eu nunca começo uma frase com o him, por exemplo, tá? Até tem isso num slide aí também pra você. Converse com ele, talk to him, tá? E não talk to he, por exemplo, né? Seria o he se eu falasse, ele quer conversar com você. Aí sim, he wants to talk to you. Mas, né, converse com ele, talk to him, tá? Estão conseguindo entender quando eu uso him, tá? Normalmente, às vezes as pessoas confundem o him com o his, tá? Depois eu vou dar um resuminho para vocês de cada um desses, para perceber a diferença de um e de outro, tá bom?
Então a dica aí, ó, eu nunca vou iniciar uma sentença com him, tá? Sempre ele estuda aqui, ele quer falar com você, ele gosta de você, he, tá bom? Então vamos prosseguir ali, ó. Ó, coloquei os exemplos pra gente conseguir perceber a diferença aí entre um e outro, o que a gente viu na aula passada, o que a gente tá vendo agora. Então se eu faço uma frase, eu falo, ele fala inglês. He speaks English. Lembra da minha dica, quem tá praticando junto comigo aí na live, vai falando sozinho aí mesmo pra você mesmo. Não precisa ficar escrevendo isso no papel não, o bacana é você falar mesmo, tá? O carro dele é novo. Bom, é o dele que nós vimos lá na aula passada. Não é o he, não é o him. Quem é? His car is new, tá? His car is new. Converse em inglês com ele, ó, ele lá no final de novo, que é o com ele. Quem vai ser? O him. Talk to him in English. Então, eu coloquei aí os três ele aí, né, que às vezes confunde. Então, o he, o his e o him, tá bom? Muito bem. Gente, o que mudou agora? Só os destaques aí para você entender do her. Exatamente a mesma coisa, só que agora de ser pra ele, com ele, a ele, o de eu ouvi, vai ser tudo pro feminino. A ela, pra ela, com ela, o a, né? Eu até assim fiz exatamente os mesmos exemplos pra gente entender como é que na verdade não mudou nada, só mudou que agora eu tô me referindo a ela. Eu comprei um presente pra ela, não pode ser o she, né? Que o she vai ser a mesma situação do he. Eu vou usar no início de frase, numa sentença nova, né? E tem uma coisinha em relação ao her, que é maravilhoso. Tanto pra dela e quanto pra ela. Como a aula passada eu falei, o carro dela é novo. Her car. Agora, pra ela é her também, né? Então, pro feminino não muda. Pra ele, o dele é his e o pra ele é him. Pra ela é her e o dela é her. Então aqui não tem problema se você confundir esses dois, porque vai ficar igual aí, tá bom? Tem essa vantagem, né? Eu comprei um presente pra ela, ou eu comprei a ela um presente, que seria o adequado no português, mas não é o que a gente usa, tá bom? I bought her a gift, tá? Então não posso usar o she aqui. I bought her a gift. Eu dei a ela um livro. I gave her a book. Tá bom? Converse com ela. Talk to. Como que vai ficar aqui? Her. Não pode ser o she aí, né? Lembra que o she vai ser quando eu inicio uma sentença, tá bom? Mesma coisa, ó. Ela fala inglês. She speaks English, né? O carro dela é novo. Her. All her é igual. Tá bom? Pra ele muda, é his e him. Pra ela é her. Her car is new. E conversa em inglês com ela, talk to her in English. Então fica her e her nas duas últimas situações aqui em relação a ela. Então, ó, já facilitou aí que esses dois não tem problema confundir, que vai ficar igual. Eu só não posso querer colocar she. Talk to she, né? Qual foi outro exemplo que nós usamos aqui, ó? Eu comprei um presente pra ela. I bought she or I bought a gift to she. Então isso, né, fica inadequado, tá? Mas se eu trocar aqui o dela com o pra ela, os dois vão ser her. Então é mais fácil, fica mais tranquilo. Então o her e o him, igualzinho, uso da mesma forma. Só que um se refere a ele e o outro se refere a ela. É o que a gente viu na aula passada do dele. O his se refere a ele e o her, que fica igual aqui, se refere a ela, tá? Então, maravilha, super tranquilinho aí em relação a isso. Então, só relembrando essa tabelinha aí, né, ó. A mim, pra mim, comigo, her a ela e o him a ele. O me, vocês devem ver bastante, vocês devem ser muito mais tranquilo do que o him e o her, né? Mas eu coloquei aqui só pra gente entender também como é que fica, tá? Só vamos ali, ó. Opa, eu coloquei aqui, ó, o uso do her, mas na verdade aqui é o uso do me. Perdoem a minha falha aí, talvez no material que tenha ido pra vocês tem essa falhazinha aí, vai estar her, mas na verdade é me. Depois vocês conferem lá, por favor. Ele me viu ontem. A gente não fala no português ele viu eu ontem, né? É raro a gente ouvir isso, né? Ele me viu ontem, né?
A gente não fala ele viu eu ontem. Então é difícil ouvir no inglês, por exemplo, he saw I yesterday. É muito difícil mesmo. Esse tipo de erro no inglês raramente acontece, como no português raramente acontece. Percebe? Que a nossa forma inadequada de usar o português acaba transferindo isso para o inglês. Porque talvez se nós falássemos eu ouvi ontem, esse o já não faria sentido algum usar o he. Mas como a gente fala eu vi ele ontem, o ele puxa o he, né? Como aqui a gente raramente fala ele viu eu ontem, quase nunca eu vejo alguém falando he saw I yesterday, tá? Só coloquei aqui o exemplo para vocês entenderem. E sim, he saw me yesterday, né? He saw me yesterday. Raramente mesmo eu vou ouvir alguém falar he saw I, porque no português a gente fala ele me, fica mais fácil pra gente entender como é que funciona, né? Então eu nem fiquei montando muitos exemplos, né? Por exemplo, se eu usar os exemplos que nós vimos, ele comprou um livro pra mim, né? Como que ficaria essa frase? Ele comprou, lembra lá do comprou, como que é? Bought. He bought, eu falei um livro ou um presente? Ele comprou um livro pra mim. He bought me a book. He bought me a gift. Tá? Então, mesma coisa dos exemplos anteriores, onde eu coloquei o him, eu coloco o me, eu transferindo esses exemplos aí, o pra mim, tá? Então vamos ver ali, ó. Eu falo inglês, tranquilinho, I speak English. Meu carro é novo, my car is new. Converse em inglês comigo, o me pode ser esse comigo, talk to me in English, tá? Então os mesmos exemplos que eu fui usando ali pro him, pro her, eu posso adaptar aqui pro me. Então eu nem coloquei muitos exemplos ali em relação ao me, porque é basicamente a mesma coisa. Você viu que o her eu usei até os mesmos exemplos, né? Ao invés de eu comprei, eu também posso falar, né? Eu comprei um presente pra mim, não é? Às vezes a gente compra um presente, né? Pra nós mesmos. Eu comprei um presente pra mim, também poderia usar aqui, mas ele comprou um presente pra mim, ela, então esse pra mim vai ser o me aí, né? Fica estranho, I bought me a gift, né? Mas a gente fala, eu comprei um presente pra mim mesmo, eu mesmo comprei um presente pra mim, né? Então só pra gente entender que não muda muita coisa aí, né? Quando eu uso him, her e o me, a ideia é sempre a mesma. É só eu entender que esse ele e esse ela que eu uso aqui principalmente, não é o she e nem o he, tá? O me, vocês perceberam que raramente vocês vão errar aqui, né? Porque a gente não fala ele comprou um presente para eu, ele viu eu ontem, a gente já fala o me. É o que facilita a gente lá no inglês, tá? Então, na verdade, eu sempre costumo dizer isso para meus alunos, que o que nos atrapalha às vezes com o inglês não é o próprio inglês em si, e muitas vezes é o próprio português, a maneira de nós utilizarmos o português que nos atrapalha um pouquinho no inglês, né? Porque a gente quer fazer essa correlação entre um e outro, né? Deixa eu ver se tem alguém lá, se tem dúvidas, perguntas em relação ao que a gente viu hoje. Coloca sua pergunta, coloca seu comentário. Hello, Reinaldo. O Reinaldo falou assim, coloquei errado, your class, né? Porque ele usou ali. Hello, it's good to watch her class. Né? Daria sentido também, Reinaldo, né? Se você tá querendo se referir em relação às pessoas que estão assistindo. Eu gosto de assistir a aula dela. É bom, é legal assistir a aula dela. Também não ficaria errado. Agora, se você está falando direto para mim, your class, mas se você está se referindo aí, né, tá como se você estivesse falando para os demais, aí eu gosto de assistir a aula dela, não ficaria errado, tá bom? Eu sempre digo isso, que às vezes não é que é errado, e sim o sentido. Que sentido você quis dizer, né? Então, não ficaria errado considerando esse sentido, né? Você está comentando com os demais, eu gosto de assistir a aula dela, então fica tranquilo em relação a isso, não fica errado mesmo, tá? É só a questão do sentido. Agora, se você quer falar pra mim, é o your, tá? Guys, então ali, ó, só mostrando pra vocês como é que vai funcionar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, ó. Este é o link para você baixar a aula, tá? Coloca o seu e-mail aqui, digitou o seu e-mail, por exemplo, né? Você coloca depois o baixar material. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Baixar material e vai aparecer exatamente isso aqui pra você, ó. Tá? Que você precisa confirmar
este e-mail lá na sua caixa de entrada, tá? Senão, na sua lixeira, no seu spam, na sua caixa de promoção, senão você não consegue acessar. Confirmou, né? Vai ser lá um e-mail, falta só um clique, alguma coisa assim. Confirmou o seu cadastro, já vai abrir para você a página para você poder baixar o material, tá? Uma vez feito isso, não precisa fazer mais, tá? Ai, que saco, não, é só uma vez. Daí colocou o e-mail, ele já aparece lá para você, tá bom? Guys, thank you so much, agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Acompanhe as demais aulas. Tem muita coisa lá na fanpage para você assistir. Todas essas aulas também, elas estão disponíveis no YouTube. Então, se não deu para assistir pela fanpage, tem também lá no YouTube. Então, são 2 canais aí para você poder, de fato, assistir e participar dessas aulas. Mande suas dúvidas, suas perguntas, tá? E espero vê-los na próxima aula. Thank you so much. Continua me acompanhando que tem muita novidade por aí. Quem sabe a semana que vem eu já consigo contar algumas novidades aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ok, guys? Thank you so much. Bye bye. See you.